Frontini, boa tarde, vamos falar contigo. Eu queria que você avaliasse o momento do Vila, né? Vem de 2 derrotas consecutivas, tem um jogo complicado fora de casa, e se a diretoria já detectou qual que seria o problema do Vila ainda não ter se reencontrado nessa Série B. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar falando com vocês novamente. Da última vez que eu tive aqui, a situação era mais confortável, né? Mas eu acredito que o campeonato do segundo turno é muito mais difícil do que o primeiro. A gente acabou deixando de pontuar aí nas 2 últimas rodadas, que está fazendo muita falta, mas não foi por falta de luta, de espírito. Todo mundo se entregou 100%. Não foi o suficiente para a gente conseguir o resultado positivo, e todos nós no clube entendemos. O torcedor veio, fez uma grande festa, e a gente agradece muito esse apoio, mas a gente tem que continuar acreditando. A gente está trabalhando muito duro durante a semana. A minha opinião ainda é a mesma. Até as últimas rodadas, as últimas 2, 3 rodadas, nós teremos 8 equipes ali brigando pelo acesso. Isso eu coloco desde o primeiro colocado, que não está com uma gordura tão grande assim. E nós seremos uma dessas equipes. Então, a gente entendeu que o que a gente produziu não foi o suficiente para a gente vencer. Estamos tentando corrigir na semana com muito trabalho e fazer um grande jogo em Itu. O Ituano vem também de uma recuperação muito boa, apesar de não ter conseguido o resultado em Novo Horizonte, fez um grande jogo. Fez um grande jogo, acredito que foi 1 ou 2 falhas individual que o custou o resultado. A gente vai lá com o alerta ligado, mas com o sonho dentro do clube ainda. A gente não vai abrir mão disso daí, a gente está trabalhando duro e a gente vai lá em busca de um resultado positivo. Frontini, faltando aí 12 rodadas, né, para terminar aí esse Campeonato Brasileiro, 36 pontos em disputa, você disse aí da parte de cima, uma gangorra danada, né, uma hora um está na ponta, outro cai. Até o Humberto estava conversando sobre o Juventude, que estava lá atrás, agora já é o segundo colocado. Até em cima disso aí, como vocês da diretoria trabalhem internamente para que o Vila não possa se desgarrar desse pelotão da frente? É o Guarani, né? Você falou Juventude, é o Guarani, né, que deu essa arrancada agora. Nós vivenciamos isso no primeiro turno também. E a gente não se empolgou. Então, agora também é não baixar a guarda. Entendeu? O campeonato está, assim, aberto, as 4 vagas estão em aberto, e nós somos postulante a uma dessas vagas. Entendeu? Nós estamos a 2 pontos da zona de classificação, tem que frisar isso daí também. Mas vamos rodada a rodada. Eu acredito que de 2 em 2 ou de 3 em 3 rodadas, o G4 ele vai rodar muito. Tanto que o Guarani acabou de entrar agora, alguém saiu. Nós teremos 2 confrontos agora. Daqui a pouco a gente vai enfrentar também um concorrente direto. Entendeu? Da parte de cima ali, que eu olhei a tabela, nós temos 2 confrontos diretos ali. Mas é fazer o nosso papel. Fazendo o nosso papel, na 38ª rodada, a gente vai estar lá dentro, que é o que importa. Né? O que importa mesmo é na 38ª rodada você estar entre os 4. E é nisso que a gente está se apegando. É lógico que você conseguir entrar antes e não sair, te dá um conforto maior, passa uma confiança para a torcida, traz o público. Mas eu acho que é o momento de passar confiança. Passar confiança para todos no clube, comissão técnica, os atletas, fazer um grande jogo em Itu e, se Deus quiser, buscar um resultado positivo. E claro, por ser 2 times daqui, né, Frontini, é claro que tem essa comparação, e agora, mais do que nunca, né? O Vila já teve 11 pontos, acho que até 12 na frente do Atlético. Hoje tem 1 ponto, o Vila joga fora, o Atlético joga em casa muito embalado. E você falou, são 3 pontos agora, né, para o 4º colocado. O Vila, mesmo vencendo, ele não entra no G4 nessa rodada, porque tem 2 vitórias a menos, né? Então, assim, já seriam 2 rodadas para entrar no G4. Eu queria saber, assim, essa encostada do Atlético, até que ponto que
leva uma pressão para vocês, porque leva na rua, o torcedor fala, ó, o Atlético vai chegar, o Atlético chegou, encostou. Então, assim, essa rodada, qual a importância desse jogo em Itu? Assim, de repente, seria desastroso um resultado que não fosse a vitória, porque poderia perder mais posição na tabela, poderia ficar mais longe do G4, aí os problemas se tornariam maiores. Olha, eu não estou traçando um campeonato à parte com o Atlético. Eu nem sei o que está acontecendo lá e nem acompanho os jogos do Atlético nesse momento. Vai ter o momento certo da gente falar do Atlético. Nosso foco agora é 100% no Ituano. Todas as nossas forças estão voltadas para o Ituano. A gente conseguindo um resultado positivo no entrando no G4, acredito que nesse momento não muda nada. A gente precisa estar no G4 na 38ª rodada. Se você conseguir entrar antes e permanecer, sensacional. Mas não vai ser tão fácil assim. A gente entende. É um campeonato que todo mundo está sonhando. E nós falamos isso ano passado. Não tem nenhuma equipe considerada grande, não que as equipes não tenham as suas histórias. Mas, ano passado, a gente se desenhou que o campeonato ia ter 4 postulantes ao acesso, e isso aconteceu, né? Que foi o Bahia, o Cruzeiro, o Grêmio e o Vasco. E esse ano, acredito que não terá outro ano como esse, sem nenhuma equipe considerada grande e jogando a Série B. O ano que vem, possivelmente, você vai ter uma ou duas. Então, o campeonato deu chance para todo mundo sonhar, inclusive a gente. Inclusive a gente. A gente também está na briga ali por esse acesso, não vamos abrir mão disso daí. O Atlético estava 11, agora estava 1. Para mim, pouco importa. O meu problema é resolver as partidas aqui no Vila Nova. Nós teremos o confronto direto contra eles e nós estaremos preparados para isso. Entendeu? Assim como nós achamos alguns resultados nos últimos minutos, eles também acharam vários, e faz parte do campeonato. Muitos jogos vêm se desenhando nos minutos finais, não vejo nada anormal. Mérito de quem está conseguindo isso daí, entendeu? Tanto que a gente aqui tomou gol nos minutos finais também. Isso vai acontecer no campeonato também. Espero que agora aconteça do nosso lado. Os atletas estão se preparando muito. Eu acredito que a gente está com um dos grandes plantéis da Série B e a confiança é total, porque na minha cabeça os melhores aqui estão, e é com esse pensamento que a gente vai até o final, passar essa confiança para os torcedores. Nós fizemos as melhores escolhas, não conseguimos resultado nos últimos jogos, faz parte. A gente tem que encarar de uma forma que a gente possa melhorar, e a gente vai melhorar. Mas, na minha cabeça, as melhores contratações da Série B estão aqui hoje no Vila Nova. Frontini, qual é a sua avaliação do trabalho do Marquinhos Santos, o dia a dia desse treinador, as escalações, as substituições, que a partir do momento que vem esses resultados negativos, o técnico é questionado e criticado, principalmente pelo torcedor. Qual é a sua avaliação sobre o trabalho dele? Olha, vem fazendo um trabalho de dia a dia muito bom, deu chance para muita gente, até alguns jogadores que vinham tendo poucos minutos, hoje já está com a minutagem maior. É um treinador que chega aqui muito cedo, vai embora muito tarde, é o que a gente pede, entendeu? Vivencia o clube. Se a gente falar de resultado, talvez a gente esteve mais próximo de vencer do que o CRB, mas eles foram mais eficientes e conseguiram o gol, e a gente tem que dar mérito também, que souberam se defender e aproveitaram num contra-ataque ali e mataram, mas nós criamos muitas oportunidades, a gente não pode jogar fora tudo que a gente fez também, mas a gente entende que a gente não é a equipe perfeita, nós somos a equipe do trabalho. Então, enquanto eu ver esses atletas e essa comissão técnica trabalhando do jeito que estão durante a semana, eu vou continuar defendendo eles, e assim vai ser até o final. Até porque das 20 equipes da Série B, nós montamos um dos melhores plantéis, e eu acredito muito nos atletas que aqui estão. As melhores contratações da Série B estão aqui no Vila Nova. E assim a gente vai até o final do campeonato. Frontini, em um campeonato como esse, 38 rodadas, 20 times, todo mundo tem apresentado em algum momento oscilação. Tem gente que oscila para cima, outros para baixo. Agora há pouco citamos o Guarani, que está crescendo, Juventude, o próprio Atlético está crescendo.
É perigoso para o Vila oscilar nesse momento? Para qualquer um que oscilar vai ser perigoso. Lógico que quem conseguir ter uma constância maior e um equilíbrio maior dentro da competição, principalmente na parte de cima da tabela, vai se beneficiar, porque tem muitos confrontos. Muitos confrontos porque a gente tem praticamente 9 a 10 equipes brigando pelo acesso, né? A gente tem hoje o jogo do Ceará em casa, que se possivelmente ganhar, vai se aproximar ali também, né? Então, assim, o ano passado, nesse momento do campeonato, você tinha 5, no máximo 6. No final, acho que Ituano deu uma arrancada e brigou pelo acesso com o Vasco, né? Eu acho que foi só isso, o Sport também. Então, foi o quê? Ituano, Sport e os 4 que subiram. Qual outro? Eu não me lembro. Então, o campeonato estava bem desenhado, diferente desse ano. E nós somos uma dessas equipes, e muito fortes. Entendeu? A gente está muito forte mentalmente, espiritualmente. Entendeu? É trazer energias boas para dentro do clube, para quem chegar aqui para trabalhar. Eu tenho uma confiança muito grande nas pessoas que aqui estão. Foram escolhidas a dedo, estão fazendo o máximo para levar o Vila Nova nesse acesso à Série A do ano de 2024. E eu acredito muito que na 38ª rodada nós seremos uma dessas equipes. E é assim que a gente tem que pensar. E eu acredito que o torcedor tem que pensar dessa forma. Não é o momento de baixar a guarda. É o momento de assumir a responsabilidade da divisão. Os melhores atletas da divisão aqui estão. E eu acredito que eles vão corresponder. O Estádio Novelli Júnior, em um passado não muito distante, foi palco de um acesso do Vila Nova, da C para a B. É hora também de se apegar a esse tipo de situação, quem sabe começar uma arrancada em um local que traz boas lembranças para o clube? Olha, tudo que for do lado positivo a gente puder trazer para dentro do clube, eu não vejo problema nenhum. A gente tem que entender que era outro campeonato. Naquela época, o torcedor nem estava presente, né? Que foi a época pós-pandemia ali, no início das competições novamente. O Vila Nova foi muito feliz e foi muito competente, conseguiu acesso lá dentro. Mas hoje é uma nova realidade, o torcedor já está presente no estádio. Os dois clubes vivem realidades diferentes, tanto economicamente como de divisões diferentes. O Ituano vem numa crescente muito grande no segundo turno, oscilou um pouco no primeiro e vem fazendo um grande segundo turno. É um grande adversário, a gente tem um respeito enorme, mas nós entendemos quem aqui está também. Então, vai fazer um grande jogo lá. Como a gente vem fazendo grandes jogos, o resultado vem nos punindo muito e a gente precisa entender isso daí, detectar esse ponto de melhora. E só durante a semana, com muito trabalho, que a gente vai conseguir melhorar. Até porque, nem vencendo, né, Frontino? Mas assim, você vê esses 2 últimos jogos, né, um pênalti perdido no último minuto e um gol sofrido. Então, assim, 2 pontos que, de repente, teriam deixado o Vila numa posição bem melhor, né? Mas, enfim, a minha pergunta também é essa blindagem aos jogadores, né? Essa semana, jogador não fala, são jogadores muito experientes que tem no Vila, né? O Donato, o Ralf, Henrique Almeida. Assim, eu queria saber qual foi um pedido deles, é uma estratégia da diretoria, porque o torcedor também já ficou, então é crise, né? Jogador não fala, o Frontini que veio falar. Eu queria saber assim, esse posicionamento, se foi por parte dos atletas, ou é uma estratégia da diretoria fazer essa, entre aspas, blindagem aos jogadores? Não, é o momento da gente se pronunciar também, isso faz parte de qualquer clube de futebol. O ambiente aqui dentro está muito bom, a gente só passa confiança para os atletas. Se tiver que vir alguém aqui falar sem problema nenhum, até porque, como você falou, são atletas experientes e vencedores, né? A gente tem um perfil de grupo muito vencedor. Mas faz parte, todo mundo tem que trabalhar, né? Chegou o meu momento de pôr a cara novamente, eu não vejo problema nenhum. O foco total é no Ituano e deixar os atletas com a cabeça no jogo, eu não vejo problema nenhum. Isso acontece com qualquer clube de futebol. E agora o sinal de alerta é lógico que está ligado. Eu tenho que concordar com você. A gente faz 2 jogos que não vence e 6 pontos na Série B é muita coisa. E os atletas entendem isso daí também, entendeu? A gente estava sofrendo com o resultado do Ituano, do CRB. A gente não pode levar isso para o jogo do Ituano, entendeu? A gente tem que ir lá com a energia muito boa, porque só assim a gente vai conseguir o resultado positivo. A gente não pode esquecer isso daí, a gente não pode ficar remoendo. A gente tem que consertar o que aconteceu, mas não ficar remoendo a semana toda o que aconteceu no jogo do CRB, porque teve muita coisa boa também. Inclusive, eu presenciei
a gente tendo inúmeras oportunidades de gol. Se você tem oportunidade de gols, é porque você criou. Então, tem alguma coisa boa ali, né? E como você falou, um detalhezinho, e esse detalhezinho, esse ano, às vezes você perde 3, 4, 5 posições, né? Diferente do ano passado, você perdia 2 pontos na parte de cima e você não desgarrava tanto ali. Estou falando de desgarrar tanto de posições, mas na pontuação a gente está muito próximo ali e acreditando muito nesse acesso. O importante nesse momento é a gente focar que na 38ª rodada a gente vai estar entre os 4. E eu acredito muito nisso daí. Frontini, você falou há pouco que, por 2 ou 3 oportunidades, que as melhores contratações da Série B foram as do Vila, né, na montagem do elenco. E, recentemente, por conta da infelicidade do Marcondes, o Vila trouxe o Jean-Pierre, né, nessa novidade da CBF, que tem essa mini janela aberta até o próximo dia 15. Então, eu queria fazer 2 em 1. Primeira, além do zagueiro Jean-Pierre, vocês estão monitorando mais alguém? Pode vir mais alguém? E a outra pergunta é totalmente diferente disso, que é a avaliação que a diretoria faz do Vila, com exceção ao Mirassol, ter feito primeiros tempos tão ruins recentemente. Por favor. A gente teve a infelicidade do Marcondes, mas que faz parte, né, desse esporte. É um esporte de contato e você acaba, às vezes, sofrendo um trauma muito grave, como foi o dele, e a gente teve que repor, e o Jean foi um dos nomes, e acabou dando certo, e a gente ficou muito contente, um perfil de uma liderança muito boa. Tinham 2, 3 nomes ali que a gente já vinha mapeando, pensando no ano que vem, né, nesse ano, porque a gente já estava com a parte de trás ali fechada. A gente teve agora o Matheus Souza, que o Guarani pediu o retorno dele. Apareceu alguma opção que a gente entenda que é interessante, não para inchar o elenco, que a gente entenda que seja interessante para suprir essa saída do Matheus, a gente possa fazer sim. Mas aí o período é curto também, né? É muito curto. Qual que foi a outra pergunta? Desculpa. Pronto. Vamos lá. Você está falando, talvez, Juventude, Avaí e agora CRB, né? Porque do Mirassol você falou que foi bem, né? Eu acredito que Juventude e Marquinhos tinha acabado de chegar, né? Um período muito curto de treino, a gente tem que avaliar dessa forma, né? Trabalhou muito pouco, teve 1 ou 2 mudanças ali. Eu acho normal aquela oscilação, principalmente jogando no campo do Juventude, que é muito forte, jogando dentro de casa, imprime um começo de jogo muito forte, a gente sabia disso daí, então, naquele momento, eu acho que a estratégia foi aquela. A gente tinha que se defender no momento para suportar aquela pressão inicial do Juventude, e deu certo. Tanto que, quando nós fizemos o gol, a pressão praticamente se acabou, né? Ficou um jogo muito controlado, eu acredito que bem equilibrado. Com o Avaí aqui, eu não vejo problema nenhum a gente dar mérito para o adversário, que soube fazer uma estratégia muito boa jogando aqui dentro do Oba, e depois dar mérito ao Marquinho, que soube mudar taticamente as mesmas peças para a gente conseguir impor um ritmo muito forte no segundo tempo. Então, é mérito do adversário, às vezes, que veio aqui. Já contra o Mirassol, a gente conseguiu já impor uma dificuldade ali desde o começo, e quando você faz o gol é muito mais fácil, né, que a outra equipe tem que sair. Contra o CRB, eu acredito que a gente não começou com a intensidade tão grande que a gente vinha começando. Tem que entender que os atletas são seres humanos também, não é todo jogo que vai conseguir fazer isso, a gente tenta impor isso daí, mas a gente tem que entender que tem um adversário do outro lado que impõe uma dificuldade também. É mais um time que veio para a briga, a gente não pode desconsiderar isso daí também, é mais um time ali que está no bloco de cima. Mas o importante, Massad, é a gente ver o que a gente vai fazer agora contra o Ituano. É lá que a gente precisa ser forte, e o Ituano e as outras 11 rodadas que faltam. E é esse o pensamento dentro do clube. Foi?